mais uma vez ler sobre a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Cristo é o vencedor da besta e o falso profeta. Diz assim: vi o céu aberto e eis que um cavalo branco, o seu cavalheiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Quem é que só é ele mesmo? Deus. Está vestido com um manto tino de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e púrpura e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada para com ele ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o largado vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia do Senhor, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo, carne de cavaleiro, carne de todos que livres que quer ser escravo, tanto pequeno como grande. A palavra de Deus hoje eu vou falar sobre o arrebatamento. Aqui em cima no título está dizendo: Cristo, o vencedor da besta e o falso profeta. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus virá, regressará a essa terra, e diz a palavra do Senhor, ele há de reger na sua volta o seu regresso com cetro de justiça. E a palavra de Deus diz: ele vai se vingar de todos aqueles que ele deu oportunidade para viver uma vida de santidade e não quiseram, e preferiram o que? A ganância do dinheiro, como aqui no 18 diz assim, no 17, então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e reuni-vos para a grande ceia do Senhor. O que é a grande ceia do Senhor? A vingança do nosso Deus contra todos aqueles que viviam desgovernado, não viviam uma vida de santidade como Deus queria. E diz assim no 18: para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo e seus cavalheiros, carne de todos que livres, que é escravo, tanto pequeno como grande. A palavra do Senhor diz que um dia ele virá. A palavra do Senhor em Apocalipse 19, 11 diz que Cristo vencerá a besta e o falso profeta. A palavra de Deus diz que quem é a besta é Satanás e seus demônios. Ele tem enganado muitas pessoas para levar ao inferno. Ele tem enganado muitos próprios servos de Deus para levar ao inferno. Ele tem enganado muitas pessoas para distorcer, para fazer tudo ao contrário que diz a palavra do Senhor. Ele veio para vencer e destruir esses falsos profetas que vivem proferindo aquilo de dentro da palavra de Deus, distorcendo o que diz a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela não diz: daquele que aumenta, então diminui o que está escrito na escritura da palavra do Senhor. E ele veio para destruir a besta também, que tem seduzido muitos a viver uma vida desgovernada dentro da casa de Deus. E diz a palavra do Senhor, e o falso profeta também. Diz a palavra do Senhor quantos homens e mulheres estão sendo falso profeta, falando coisas que não devem, falando de dentro da palavra do Senhor, mentindo, falando o que? Como João Batista falava a verdade, duramente. É assim que nós devemos ser. Mas muitos servos de Deus, dentro da palavra de Deus, falando, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a palavra que é para falar a verdade para o povo, e está mentindo. Tem colocado dentro da casa de Deus aquilo que não tem agradado a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele virá, o nosso Deus virá com cetro de justiça para destruir todos aqueles poderosos, todos aqueles que vivem numa vida desgovernada.
E diz a palavra do Senhor, o Senhor ele vai ajustar conta principalmente com aqueles que diz que se fala servo de Deus, que conhece a verdade, mas estão implantando dentro da casa de Deus as coisas do mundo. E diz a palavra do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo vencerá a besta e o falso profeta. A besta ela tem que o próprio Satanás tem usado muitos falsos profetas. E diz a palavra do Senhor, tome cuidado, amada igreja, com os falsos profetas. Tome cuidado com as falsas doutrinas, tome cuidado com os falsos ensinamentos, tome cuidado com tudo aquilo que diz que eu sou Cristo e não é, porque a palavra de Deus diz que nos fins do tempo, Satanás, que é a besta, enganarão a muitos, até principalmente os próprios eleitos, que diz a palavra do Senhor. Cuidado, eleito de Deus, viva a palavra, leia a palavra, para que você não venha ser enganado pela besta e pelos falsos profetas, os falsos que estão ensinando coisas mentirosas, que não é a verdade que está escrito dentro da palavra do Senhor. Quantos eles estão levando ao inferno, quantos eles estão levando esses falsos profetas a praticar coisas que não é correta dentro da casa de Deus. E eu deixo essa palavra para você. O nosso Senhor Jesus, ele virá, ele regressará, e ele há de justar conta com todos aqueles que viviam desgovernado e vivem dentro da casa de Deus. Os falsos profetas, diz a palavra do Senhor, e ele destruirá a besta e o falso profeta, e naquele grande dia muitos homens e mulheres vão ser jogados para o lago de fogo, porque era para ter pregado a palavra, mas não, mentiram a respeito da palavra para o povo. Nós temos que levar como servo de Deus, como profeta de Deus, o povo ao arrependimento. Nós temos que levar o povo a viver uma vida de santidade. Nós temos que levar o povo a viver uma vida segundo o que diz a palavra do Senhor, e vamos tirar de dentro da casa de Deus os falsos profetas mentirosos que querem distorcer a palavra, o que está escrito na palavra de Deus. E eu deixo essa palavra para você, amado irmão. Tome cuidado com os falsos profetas, tome cuidado, porque a palavra de Deus é bem certa, que eles enganarão até os eleitos. Leia a palavra, viva a palavra, para que você não venha ser enganado. E eu deixo essa palavra nesse momento.